Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News, aqui com o professor Pirata, Opa, sempre trazendo notícias quentes que podem aparecer no vestibular. exatamente. E, Piratinha, qual o assunto de hoje? Qual a notícia? Hoje o assunto é um assunto que o Enem gosta de explorar, que é cidadania, em especial cidadania brasileira. E há 40 anos, em relação aos dias atuais, em relação ao nosso ano 2024, nós tínhamos a votação da emenda Dante Oliveira, que você deve relacionar com diretas já. Ah, Final da ditadura militar, a formação de novos partidos políticos com a redemocratização, aquela abertura lenta, gradual e segura que está se desenvolvendo o militarismo desde o governo Geisel, passando pelo governo João Batista Figueiredo, os dois últimos generais ditadores. E aí a sequência seria um governo civil. Mas esse governo civil deveria ser escolhido indiretamente por um colegiado eleitoral, com um Congresso ali muito inclinado à obediência ao regime ditatorial, ou a gente deveria jogar no colo da população essa liberdade de escolher o seu presidente da República pelas vias diretas eleitorais. A gente está na Constituição de 67, que é uma Constituição construída, costurada na época da ditadura. É uma época de atos institucionais, decretos autoritários dos presidentes, e esse é um período que, recentemente, um pouco antes ali, 83 para 84, as diretas já, né, mas em 77, 7 anos antes desses eventos aí que estamos falando, nós vamos ter, durante o governo Geisel, a criação do pacote Abril, que é um conjunto de leis, um conjunto de normas que visava interferir no Congresso Nacional, nas eleições legislativas. Ou seja, o governo ditatorial poderia nomear representantes legislativos, em especial no Senado. Você já deve ter ouvido falar dos chamados senadores biônicos, não. né? Nunca ouviu falar dos senadores Senadores biônicos? biônicos, Tinha não? um seriado americano antigo, né, que tinha o homem biônico, né, aquele homem de não sei quantos milhões de dólares, né, que Acho que não ele é da minha não é da época. sua época, né? Boa disfarçada, hein? O host Chiquinho aqui sabe fazer uma fake news em tempo real. Não, mas Bom, não vai, por tinha um favor. seriado, né, norte-americano que se popularizou essa ideia do robô, do homem robótico, né? Então, o senador biônico ele faz uma alusão a poder legislativo que ele é controlado, né? Assim como o robô pode ser controlado por alguém que tem o controle, né? Os senadores que são ali pró-regime vão fazer votações e discussões favoráveis à ditadura. Então, Perfeito. em 77, você já tinha no pacote Abril uma tentativa de esticar mais o autoritarismo e dificultar uma abertura imediata. Por isso, a abertura lenta, gradual e segura. Segura para quem? Para quem já estava no poder, né? A gente tinha dois partidos hegemônicos, né, durante esses anos 70, a Arena e o MDB. No final dos anos 70, começo dos anos 80, abertura pluripartidária, e aí a gente tem mudanças de nome, novos partidos sendo fundados, o Partido dos Trabalhadores na década de 80, no início dos anos 80. Então, esse é um cenário de efervescência, de esperança de que, olha, democracia está voltando aí. No entanto, o processo de eleições diretas ele precisaria de uma mudança, uma emenda constitucional. E aí o deputado, esse aí da notícia, o Dante Oliveira, ele faz essa proposta de mudança na escolha presidencial, que não deveria ser mais em colegiado eleitoral. Eleições indiretas deveriam acabar. Só que era preciso ter 2/3 do Congresso Nacional ali apoiando, votando, passando primeiro pela Câmara dos Deputados, depois para o Senado. E nesse contexto, entre 1983 e 1984, estão crescendo manifestações no Brasil, nas principais cidades, São Paulo, Rio de Janeiro. Você tem manifestações nas ruas favoráveis à abertura das eleições diretas. Aí a gente vai ter aqui na Praça da Sé
milhares de pessoas ali, representantes políticos, movimento estudantil, ainda com temor da repressão, e você vai ter figuras que depois serão muito impactantes na história política da redemocratização. Você vai ter o sindicalismo novo, liderado na época pelo atual presidente Lula, ligado ao sindicato do ABC, Tancredo Neves no governo de Minas Gerais. Nós vamos ter um antigo personagem político que foi perseguido no contexto da ditadura, volta e se torna governador no Rio de Janeiro, que é o Brizola. Então você tem um cenário de ativistas que são artistas, jornalistas, né? Então há esta pressão popular pelas diretas já. Só que a emenda Dante Oliveira, ela não é aprovada, ela não consegue a votação mínima. Os né? 2/3. Exatamente. Faltaram ali 22 votos. E teve toda uma movimentação do antigo Arena, que depois se tornou PDS, desmembrou para PFL, para dificultar essa votação. Teve esvaziamento, então deputado que não apareceu, gente que votou contrário. Então, quando você quer bloquear o avanço de alguma agenda, de alguma pauta, uma forma de você dificultar é não comparece, né? Arruma Opa. outra coisa para fazer, não é É verdade? igual o jogo de futebol, né? O Exato. goleiro cai. Faz uma cera, exatamente, Exato. se for necessário, Vamos, faz um WO também. vamos Sai de campo. atrasando até dar WO. Exatamente, até o seu assunto, né, o seu interesse triunfar sobre o do outro. Só que o interesse da sociedade brasileira, da democratização, não foi cedido. Então a gente teve eleições indiretas, os dois principais candidatos foram Tancredo Neves, né, que vai estar ligado ao antigo MDB, que vai se tornar PMDB posteriormente, atualmente voltou a se chamar MDB de novo. MDB. Movimento Democrático Brasileiro, e o candidato que era ligado à antiga Arena, que depois se tornou PDS, desmembrou para PFL, né? A Aliança Renovadora Nacional na época da ditadura, era o Paulo Maluf, um político bem conhecido aqui da região de São Paulo. Então, o Maluf seria uma continuidade civil do regime militar, e o Tancredo Neves uma oposição mais moderada na condição de redemocratização com as eleições indiretas. Então a emenda Dante Oliveira, ela não passou, foi essa eleição indireta realizada. O Tancredo Neves vai ser escolhido, mas ele desenvolve uma doença muito grave e não assume a presidência. O vice dele, que é José Sarney, que vai assumir, que era antigo membro da Arena nos tempos de ditadura. Ou seja, a transição lenta, gradual e segura continuou. Eleições diretas mesmo, para presidente, só em 89. Então, nós temos neste ano aqui rememorar aí uma efeméride de 40 anos das diretas já e desse balde de água fria na emenda Dante Oliveira. Seria pré-diretas já. Exatamente, é o esquenta, né? Esquenta. Ali, né? O esquenta, né? Porque diretas mesmo só em 89, né? Eleições diretas para presidente só em 89. Mas esse assunto é de outro encontro, porque Boa. esse daqui se encerra no processo frustrado da emenda Dante Oliveira e das diretas já. Perfeito. Mais alguma coisa, professor? Só o alerta. Enem, você disse, o Enem né? gosta muito do tema cidadania, democracia, situações também de autoritarismo. Então, relacionado à democracia brasileira, a gente está vivendo a nova república, esse é um tema muito relevante. Boa, perfeito. É isso. É Muito isso. obrigado aí por enriquecer-nos de conhecimento. Estamos à disposição. É isso. Até a próxima. Próximo. Beijo. Tchau.